Olá, aqui é o professor Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 3. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e indique para seus amigos. Bons estudos! Esse vídeo é para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 2 o tema de Geografia é a dinâmica terrestre. Nesse vídeo você vai compreender a litosfera e a dinâmica terrestre. Esses conhecimentos permitem entender e explicar a estrutura da Terra e suas características, bem como os tipos de rochas de onde se extraem os recursos minerais comercializados no mundo. Ao final do vídeo você encontra algumas dicas para responder às atividades da semana. O interior do planeta Terra ele é bem complexo, possuindo uma estrutura em camadas, sendo o núcleo, manto e a crosta terrestre. A crosta terrestre é de onde extraímos os minérios. Cada camada possui características diferentes em composição, pressão e temperatura. Porém, grande parte das camadas são pouco exploradas, pois faltam instrumentos com alta tecnologia que consiga perfurar e resistir à pressão e calor encontrados no interior do planeta. O estudo da estrutura da Terra e dos terremotos através da sismologia permitiu conhecer as mais profundas camadas da Terra, caracterizá-las e estabelecer dois critérios distintos para representar o modelo, considerando a composição química e as propriedades físicas. O núcleo é a camada mais interna da Terra e está dividido em núcleo interno, que é o sólido, e o núcleo externo, que é viscoso ou pastoso e está mais próximo ao manto. Essas duas partes são compostas de níquel e de ferro, a camada com elevadas temperaturas. A partir do núcleo, há uma diminuição progressiva da temperatura em direção à crosta. O manto é a camada intermediária da Terra. Ela se encontra na forma pastosa também. Está dividido em manto superior, que está próximo à crosta, e o manto inferior, que está próximo ao núcleo. Ele produz o magma, massa mineral pastosa em estado de fusão, que é expelido durante a erupção vulcânica. A crosta terrestre representa no total do planeta a menor massa em relação às outras camadas. É a porção sólida, formada por rochas e minerais, que está dividida em crosta continental, que tem maior espessura, e a crosta oceânica, que tem maior densidade. Ao estudar o modelo de composição física da estrutura da Terra, nós podemos considerar as seguintes camadas: a astenosfera, onde as rochas encontram-se parcialmente fundidas. Os materiais mais densos descem e os menos densos sobem para próximo da litosfera. Essa dinâmica provoca a movimentação das placas tectônicas e a formação das correntes de convecção. Logo, encontramos também as camadas da mesosfera, onde encontram-se as ondas sísmicas em grande velocidade, e a endosfera, sendo o núcleo interno e externo. Já a litosfera ela é formada pela crosta e o manto superior. É a camada mais externa e rígida da Terra. Ela é essencial para os seres vivos. É a porção sólida constituída por rochas que são agregados de minerais, chegando ao máximo a 12 km de profundidade, e é fundamental para a extração dos recursos minerais e energéticos que utilizamos. As rochas elas se dividem em três tipos principais: as magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as rochas metamórficas. Elas foram formadas há bilhões de anos. São recursos naturais utilizados em grande escala pelos seres humanos. As rochas magmáticas ou ígneas caracterizam-se pela profundidade na qual foram formadas, pelo resfriamento do magma, sendo intrusivas ou plutônicas, extrusivas ou vulcânicas hipoabissais.
As rochas sedimentares são formadas de detritos e sedimentos de outras rochas que foram compactados há milhares de anos. Há também as rochas metamórficas, originadas de rochas pré-existentes que sofreram alterações provocadas pela pressão e temperatura, gerando assim outra estrutura rochosa. As rochas mantêm um processo natural contínuo, que é definido como ciclo das rochas, onde elas se transformam através de uma dinâmica de metamorfismo, a fusão do magma, a erosão, o transporte, sedimentação, definidos pela ação da temperatura e pressão sobre elas. Alfred Wegener foi um cientista alemão do início do século XX que consolidou, a partir de suas pesquisas, a teoria da deriva continental. Ela afirmava, segundo a afirmação dele, que a Terra já foi um único e enorme bloco de terras, formando a Pangeia, que era um supercontinente, todo fragmentado como um quebra-cabeça que se deslocava continuamente. A teoria da tectônica de placas diz que existem 7 enormes placas rígidas e outras menores que se movimentam, ora se afastando ou se chocando. O limite das placas são áreas de instabilidade tectônica, onde ocorrem abalos sísmicos, tectonismo e vulcanismo. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. É muito importante fazer pesquisas e consultas para realizar com sucesso suas atividades. A imagem abaixo ilustra a estrutura da Terra. Comente as camadas representadas, descrevendo suas características. Então temos aí os nomes das camadas, e o desenho representativo. E aí você vai fazer um comentário, descrevendo as suas características, retornando lá no conteúdo. 2. De acordo com o seu processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais são e explique como são formados. Então você vai colocar os nomes dos grupos, metamórficas, sedimentares e magmáticas, e a descrição de cada um desses grupos, como ele é formado, 3. Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Então temos aí, o ciclo das rochas representado aí num esquema, em que qualquer rocha pode se transformar, em outro tipo de rocha, e você vai fazer um parágrafo descrevendo esse ciclo. 4. Através de investigações, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 km abaixo da superfície terrestre. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo. Então, o que é a litosfera e a astenosfera? E a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Uma dica é que você consulte o seu livro didático ou um dicionário, até mesmo na internet. Atividade 5. Explique a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Dê aí a sua explicação para essa afirmativa. Por que isso ocorre? Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de Geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.